Olá, alunos! Sejam bem-vindos à continuação da nossa aula do capítulo 48 da 13ª edição do Guyton. A gente estava falando sobre tipos de sensações somáticas, daí a gente entrou nas vias da medula espinhal. Na aula passada eu falei sobre o sistema da coluna dorsal lemnisco medial. Eu terminei de falar sobre esse sistema e aí a gente parou bem nessa imagem que vocês estão vendo aqui. Essa imagem, ela representa o córtex somatosensorial. Se você não viu a aula anterior, recomendo você dar uma clicada no card que vai estar aparecendo ou no link da descrição, senão você vai ficar boiando no que eu vou falar aqui. Então, ó, o córtex somatosensorial. Pessoal, a gente tem sensações praticamente no corpo todo, e eu falo de sensações de todos os tipos, tanto dos sentidos especiais quanto dos sentidos somatosensoriais, que são aqueles sentidos que eu falei para vocês que tem como objetivo detectar algo que está encostando sobre a minha pele ou informando sobre posição corporal. Só que nós temos que ter um lugar do córtex responsável por cada uma dessas sensações. Um pedaço do córtex é responsável pela visão, outro pedaço pela audição, outro pedaço pela fala, outro pedaço por sentir as sensações da mão e assim sucessivamente. Assim como nós precisamos também de uma região do córtex responsável pela parte motora, né, para mandar comando para a gente contrair o músculo, para a gente caminhar e etc. Então a gente vai ter o nosso córtex dividido graças a isso. Ou seja, é igual estudar o planeta Terra, né? Ia ser muito difícil você estudar o planeta Terra, o mundo como um todo, se ele não fosse dividido. Se ele não tivesse suas fronteiras, se não tivesse cada área a gente sabendo, esse aqui é esse país, essa área aqui é esse país. Então, o córtex é a mesma coisa. A gente fez um mapa do córtex cerebral para poder estudar. E esse mapa do córtex a gente chama de áreas de Brodmann. São 50 áreas de Brodmann. E a gente enumerou essas áreas de 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Essas áreas enumeradas facilitam na hora do estudo da neurofisiologia do córtex cerebral. Vamos olhar um pouquinho para essa imagem. Aqui a gente percebe nosso córtex cerebral numa vista lateral, todo enumerado, porque ele já está dividido nas áreas de Brodmann, né? Então a gente percebe, por exemplo, aqui, né, a área 9, área 8, área 10, 46, 45, 44 e assim sucessivamente. Quando a gente foi estudando essas áreas de Brodmann, foi descoberto que áreas específicas trabalhavam em conjunto. Por exemplo, eles perceberam que a área 1, 2 e 3 de Brodmann tinham a função de trabalhar em informações específicas de regiões específicas do corpo, sensibilidades de regiões específicas do corpo. Quais seriam essas áreas? Essas áreas do corpo que levam informação para a área 1, 2 e 3 de Brodmann são a região da coxa, tórax, pescoço, ombro, mão, dedos, língua e região intraabdominal. Ou seja, todas essas regiões que eu acabei de citar, qualquer tipo de estímulo que chega até elas será enviado para a região 1, 2 e 3 de Brodmann. Para facilitar nos estudos, ao invés dos cientistas falarem a informação chegou na área 1, 2, 3 de Brodmann, eles deram um nome. Vocês sabem que a neurofisiologia gosta ali de dar nome, né? A fisiologia em geral gosta de dar muitos nomes. Então, o que aconteceu? A área 1, 2 e 3 de Brodmann recebeu um nome em conjunto. Essas três áreas em conjunto recebem o nome de área somatosensorial 1. Área somatosensorial 1. Por que ela recebe esse nome? Porque ela recebe as informações somatosensoriais. Ponto. De que lugar do corpo? Já falamos, né? Coxa, tórax, pescoço e todos esses nomezinhos que vocês estão vendo aqui na imagem azul. Vamos comparar? Vamos comparar. Reparem que a área somatosensorial 1, toda essa área que vocês estão vendo sombreada em azul, ela corresponde exatamente à área 3, área 1 e área 2. Então essas áreas aqui, a área 3, 1 e 2, ela está dentro da área somatosensorial 1. Perfeito? Aí, eles continuaram estudando e eles perceberam que existia outra área do córtex cerebral que recebia informações sensitivas de outras regiões do corpo, como por exemplo seria a perna, o braço, a face. E essa área, eles deram o nome de área somatosensorial 2. Tá, Christian, mas que parte do córtex cerebral está dentro da área somatosensorial 2? Parte parcial da área 40, pessoal. A área 40 é uma área grande. Se a gente olhar aqui para essa imagem, a área 40 de Brodmann é uma área grande, certo? No entanto,
A parte sensitiva dela, que trabalha nas sensações somatosensoriais, é apenas parte parcial. Vem até esse sulco que a gente está vendo aqui, ó. Então, essa região aqui é a nossa área somatosensorial 2. Vamos levar lá para aquela imagem, olha aqui, ó. O vermelhinho bem onde eu falei, ó, ele termina bem aqui. Dentro da área somatosensorial 2 está presente parte parcial da área 40 de Brodmann, certo? Então, esse é o nosso mapa somatosensorial, certo? Reparem, são duas áreas que a gente falou então. A área somatosensorial 1, que dentro dela contém as áreas 1, 2 e 3 de Brodmann, do nosso mapinha cerebral. E a gente tem a área somatosensorial 2, que dentro dela está a parte parcial da área 40 de Brodmann. Ok? Vamos começar por ali. Eu quero que vocês lembrem outra coisa que a gente falou lá no início do capítulo de neuro, na introdução à fisiologia. Se vocês forem lá naquela parte onde eu falei de neuroeixo, motor esquelético e tudo mais, vocês vão perceber que o córtex somatosensorial, ou seja, o córtex que tem a parte sensitiva, ele ficava mais na parte posterior, comparando com a área motora. Lembra ainda que eu falei, olha, percebam que a área motora é um pouquinho mais para frente do que a parte sensitiva. E nessa imagem a gente corrobora essa informação. Então percebam, ó, a área somatosensorial 1 e 2, elas estão nessa porçãozinha aqui, e o córtex motor, ele se encontra na frente, tá? Então ele se encontra na frente. Tem muito aluno que fica confuso às vezes com a imagem do córtex quando não está desenhado o cerebelo ali para facilitar. Eu normalmente em aula pergunto, pessoal, qual que é a parte anterior do cérebro? É aqui ou é aqui? E os alunos normalmente erram, porque a gente fica confuso quando a gente não vê o cerebelo ali. Mas tem um jeito muito fácil de lembrar disso. Imagina que esse córtex cerebral aqui que a gente está vendo nessa imagem é uma luva de boxe, né? Uma luva de boxe. Sabem que a luva de boxe tem aquele dedão polegar solto, é o único dedão solto que tem na luva de boxe, né? Então a luva de boxe, que é o nosso córtex cerebral, sempre aponta o dedão para frente. Então sempre aponta o dedão para frente. Se esse dedão que a gente está vendo aqui, ele está apontado para frente, então essa região é o córtex anterior e essa região é o córtex posterior. O cerebelo, ó, ficaria aqui, certo? Então o cerebelo ficaria aqui, o tronco encefálico desceria para cá, essa nossa área posterior e essa nossa área anterior. Perfeito? Jeitinho fácil de lembrar. Orientação espacial dos sinais provenientes de diferentes partes do corpo na área somatosensorial 1. Ok, estudaram a área somatosensorial 1 e aí eles fizeram algo conhecidíssimo na neurofisiologia, que é o famoso homúnculo. Homúnculo cerebral, homúnculo encefálico. Vamos lá entender o que é isso. Eu vou fazer uma analogia aqui, com algumas pessoas vão pegar rapidão e outras pessoas eu vou explicar essa analogia. Isso que vocês estão vendo na tela é um homúnculo de um desenho animado. Tem um desenho japonês chamado Fullmetal Alchemist. Nessa história, eles criam alguns personagens que são homúnculos, ou seja, seres feitos de vários pedaços de corpos e de coisas estranhas que não tem normalmente uma forma normal, que é uma mistura de um leão com um crocodilo, ou seja, a gente chama isso de quimera na mitologia. Enfim, são vários tipos de junções anormais. Nós temos um homúnculo sensitivo no nosso cérebro, no nosso córtex cerebral. Por isso que eu estou fazendo essa associação. Como assim um homúnculo, professor? Um pedaço, um corpo feito de formato totalmente anormal? Sim, nós temos um corpo feito de formato totalmente anormal na nossa área sensitiva. Eles desenharam um personagenzinho no nosso cérebro para a gente analisar. E essa imagem está aqui. Essa aqui é uma imagem do Guyton, essa é uma imagem do Silverthorne. Olha só, essa é uma imagem de um corte coronal do nosso encéfalo, mostrando especificamente a parte da área somatosensorial 1. Ou seja, cortaram bem na parte da área 1, 2 e 3 de Brodmann, tá? E aí eles começaram a desenhar, ó, essa partezinha aqui recebe informação do pé, essa partezinha aqui informação da face, essa partezinha aqui informação de tal lugar, e ela acabou pegando informação somatosensorial, né, dessas áreas. E eles desenharam um corpo exatamente nas áreas correspondentes a cada informação. E aí o corpo saiu totalmente doido, né, saiu com a cabeça separado ali do pescoço, com os olhos pequenininhos, com a boca grande, com a mão conectada de um jeito muito estranho na região do cotovelo, e assim sucessivamente. Então esse é o nosso homúnculo, né? Ó, a genitália dele está separada do corpo, a língua, a região intraabdominal está para fora do corpo, os dentes estão fora ali da região da mandíbula. Então o que aconteceu? Eu não estou entendendo, professor, como assim? Pessoal,
Essa imagem, ela significa que as informações somatosensoriais, elas chegam para regiões específicas. Por exemplo, lá no ápice, ó, aqui bem em cima, bem no topo do lobo parietal, lá em cima. Essa região aqui, pessoal, recebe informação da perna, tá? Ó, então ele pega a informação da perna, pé, perna. Quando a gente fala de uma região mais lateral, a informação lateral é recebida dos dentes, gengiva, mandíbula. Se for um pouquinho mais para baixo, ó, faringe, região intraabdominal. Então a sensibilidade dessa região mais lateralzinha é responsável por essas regiões ali. Então, se o paciente tiver qualquer tipo de lesão em área específica da área somatosensorial, é de uma região específica do corpo que ele vai perder essa sensibilidade. Então é para isso que serve o nosso homúnculo, só para dar uma noção de que informação chega para cada área cerebral. Porque em caso de lesão, por exemplo, um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico de pequena quantidade, porque se for de grande quantidade vai pegar tudo. Então, de pequena quantidade, o que acontece? O paciente vai lesionar uma área específica do córtex somatosensorial, então ele vai perder a informação somatosensorial dessa área específica, ele vai perder a sensibilidade, vai ser do ombro, da cabeça. Além disso, esse homúnculo, ele também fala muito pra gente sobre quais regiões do corpo são muito sensíveis. Por exemplo, compara aqui nessa imagem o tamanho do olho, que está bem pequenininho, e do nariz, com o tamanho dos lábios. Olha como os lábios são enormes nessa imagem. Por que está mostrando um olho pequenininho e os lábios enormes? Porque, pessoal, a informação sensitiva que vem dos olhos, ela é muito pequena. Ela não é tão grande no córtex cerebral. Então, uma pequena área do córtex pega a informação sensitiva do olho. Já dos lábios, que é uma região muito bem inervada, grande área do córtex cerebral recebe essa informação sensitiva. Homens, vocês quando estão fazendo uma barba ali, alguma vez já cortaram os lábios? Dói, né? Dói. Por que isso acontece? Porque a gente está falando de uma área com muita sensibilidade. Todo mundo aqui, algum dia na vida, já colocou um café muito quente em contato com os lábios. Dói, dá uma dor aguda, porque é uma região muito bem inervada. Então essa região acaba informando grande área do córtex cerebral sobre essa dor. É por isso que ela é muito sensível. E essa imagem do nosso Silverthorne mostra a mesma coisa, né? Agora, aqui no Silverthorne é muito mais bonita a imagem. Então ele mostra que o córtex cerebral que a gente está vendo seria o direito, né? Uma vista posterior num corte coronal. Então nessa imagem ele fala a mesma coisa que a gente viu aqui, ó. Então o nosso homúnculo cerebral. Olha que bonitinho ele está desenhado aqui, ó. A perninha dele, o joelho dele. Que área que pega o joelho? Exatamente nessa área angulada. Repare que é a mesma região que a gente vê aqui, tá? Então esse é o nosso homúnculo cerebral. Percebam que a informação passa pelo tálamo antes. É como a gente falou na aula anterior. Na aula anterior, quando eu estava falando de sistema da coluna dorsal, lemnisco, medial, eu falei desse tálamo. Eu falei que a informação passava pelo complexo ventrobasal do tálamo. Então aqui é a mesma coisa. A gente está vendo essa informação passando pelo complexo ventrobasal do tálamo. Lembra que eu falei que é meio que a barriguinha do tálamo? Olha aqui a barriguinha do nosso tálamo, tá? Ele passa por aqui, certo? Professor, e se a lesão não for nessas áreas? Se a lesão for em outra área, por exemplo, aqui embaixo? Aí já não é parte sensitiva, pessoal. Porque aqui embaixo, por exemplo, nessa área que vocês estão vendo aqui, já é o lobo temporal. Essa área do lobo temporal já tem responsabilidade na audição. E aí a função já é totalmente diferente. A função alterada do paciente, se ele perder ali, se ele tiver um AVC nessa área do lobo temporal, na região superior do lobo, ele perde a audição, tá? Então, é para essas áreas específicas que a gente está vendo do lobo parietal. Camadas do córtex somatosensorial e suas funções. Olha só, pessoal, eu não vou mostrar essa imagem aqui, tem no Guyton, vocês podem abrir rapidinho ali para ver, mas o Guyton, ele mostra uma imagem laranjada e diz que o córtex cerebral tem 6 camadas de neurônios. Vai falar camada 1, camada 2, camada 3, enfim, tem 6 camadas de neurônios, né? Qualquer uma dessas áreas, dessas camadas, é importante, lógico, porque uma camada se comunica com a outra. Se a gente tiver lesão de qualquer uma das camadas, a gente vai perder sensibilidade, ok? Aí ele fala, ó, em caso de excisão bilateral da área somatosensorial 1, excisão é retirada, tá? Retirada. Então a gente fala de excisão, de retirada bilateral da área somatosensorial 1. O paciente perdeu os dois lados da área somatosensorial 1. Ele perdeu a área somatosensorial 1 daqui, então do lobo esquerdo e do lobo direito. Então ele perdeu os dois lados da área somatosensorial, ok? Isso que seria uma excisão.
Quando que isso pode acontecer, essa excisão bilateral? Em caso de traumatismo com afetação de ambos os lóbulos, em caso de um AVC hemorrágico de grande área. E a gente também tem que lembrar que a ciência é muito através de experimentos, né? Muita informação a gente adquiriu através de experimentos bizarros que aconteceram aí na ciência. Um deles foi isso. Pegaram pacientes vivos, tiraram a área somatosensorial e eles perceberam quais eram os efeitos que a retirada dessa área somatosensorial tinha nos pacientes. Em caso do paciente ter a perda das duas áreas, era isso que acontecia. Então vamos ver. A pessoa é incapaz de localizar discretamente as diferentes sensações em diferentes partes do corpo. O paciente não sabe dizer o tato que você está fazendo sobre a pele dele, em que lugar do corpo que é. Ah, é na minha mão, é no meu braço, é no meu ombro, é nas minhas costas. Então ele perde a capacidade de dizer que informação ele está recebendo e em qual parte do corpo é. A pessoa é incapaz de analisar diferentes graus de pressão. Você pega na mão de alguém e se você apertar um pouquinho a mão dessa pessoa e perguntar para ela o que eu fiz agora, ela vai falar, você apertou minha mão. Esse paciente não consegue fazer isso. Você aperta mais a mão dele, você solta um pouquinho mais, você aperta a perna dele, você solta um pouquinho, faz uma compressão na região intraabdominal, ele perde essa capacidade de noção ali de detectar o diferente grau de pressão, a variabilidade no grau de pressão. Ou, como o nosso livro fala, a discriminação na variação de pressão. Então a gente perde a capacidade com a afetação bilateral da área 1. 3. A pessoa é incapaz de avaliar os pesos dos objetos. Existem algumas malinhas, pessoal, que a gente tem para exame físico-neurológico, que elas possuem umas pesas. E esses pezinhos, essas pesas que eu falei, elas têm tamanhos iguais. A pessoa pega, só que ela tem peso diferente, tamanho igual. Se a pessoa pegar um peso com uma mão, digamos que um tem 100 gramas e o outro tem 1 quilo, ela, com a afetação dos dois lados, ela não consegue diferenciar. Que esse aqui tem só 100 gramas, isso aqui tem 1 quilo. Então ela não consegue diferenciar o peso dos objetos. Para ela tem o mesmo peso, ok? Quarto, a pessoa é incapaz de avaliar os contornos e forma dos objetos. Por exemplo, se eu pegar, deixa eu ver aqui, uma caneta, né? Peguei essa caneta aqui. Eu vou perceber encostando na caneta, mesmo de olho fechado, que tem uma região com ponta, que tem uma região mais plana aqui, que essa caneta tem um formato cilíndrico, então eu consigo avaliar isso enquanto estou mexendo na caneta. Essa capacidade de avaliar o contorno dos objetos e forma, eu chamo de estereognósia. Estereognósia. Eu tenho estereognósia porque eu consigo avaliar. O paciente que perde a capacidade, ele tem astereognósia. Ele perde a capacidade de avaliar o formato dos objetos, o contorno dos objetos. Você vai dar um cubo mágico na mão dele e ele não vai saber se as pontas do cubo mágico existem, se é redondo, se é triangular. Ele não vai saber dizer exatamente o formato do objeto, porque ele não consegue diferenciar as bordas do objeto, certo? Então ele tem astereognósia, ok? A pessoa é incapaz de avaliar a textura dos objetos também, perde a capacidade. Essa caneta, por exemplo, ela tem uma texturinha nessa região aqui, eu consigo avaliar, eu percebo que tem uma textura, eu percebo que nessa região aqui é lisa e nessa região aqui tem textura. O paciente perde a capacidade de avaliar a textura. Então percebam como o paciente, por perder a área somatosensorial 1 de ambos os lados, ele já tem uma afetação muito grande na sensibilidade. As informações que vão para a área somatosensorial 1 e para a área somatosensorial 2, depois elas devem ir para uma outra área. Vamos entender uma coisinha, pessoal? Olha só, vamos voltar para essa imagem rapidinho. Eu quero que vocês sigam o meu mouse um pouquinho. Imagina que a gente está falando da sensibilidade do braço. Sensibilidade do braço. O que acontece? O braço foi detectar tato fino, igual a gente viu lá naquela aula anterior. O tato fino entrou na medula espinhal, porção posterior, entrou pelo cornete posterior cinza, se direcionou até a coluna dorsal branca, na coluna dorsal branca ascendeu até o bulbo inferior, chegou na região do núcleo grácil ou do núcleo cuneiforme, fez sinapse com um neurônio de segunda ordem, esse neurônio de segunda ordem cruzou e entrou no lenisco anterior, que foi ascendendo esse neurônio pelo lenisco anterior, lá na ponte esse lenisco anterior se tornou lenisco medial, ele continuou ascendendo, chegou até o tálamo, fez sinapse no complexo ventrobasal do tálamo, surgiu o neurônio de terceira ordem e daí esse neurônio sobe e vai para o córtex. Tudo isso que eu falei está no finalzinho da aula anterior, tudo isso que eu falei. Olha só, subiu para o córtex, perfeito, mas a informação era de onde? Do braço, certo? Era informação sensitiva do braço. Professor, nessa imagem está falando que o braço corresponde à área somatosensorial 2. Então significa que a informação vai direto para 2?
Não vai direto para 2. O que acontece? A informação entra primeiro na área 1 e depois ela vai para a área 2. Acredita-se que a área 1 ela tem uma função de processamento de informação. Ela vai processar se essa informação é realmente importante para mandar adiante. Então a informação acaba sendo processada na área 1 antes de ir para a área 2. Beleza, chegou na área 2. Ótimo. O que vai acontecer agora? Já vou descer uma resposta lá para baixo. Também não. A informação depois de chegar na área 2, ela vai um pouquinho mais para trás. Ela vem para essa região aqui do nosso córtex cerebral. Essa região aqui. Pessoal, essa região aqui, ela recebe o nome de área de associação somatosensorial. Essa azul e essa vermelha eram áreas somatosensoriais. A azul é a 1, a vermelha é a 2. Essa área aqui que eu estou desenhando para vocês é a área de associação somatosensorial. Tem a palavra associação no meio. Então, a área de associação somatosensorial, ela corresponde às áreas 5 e 7 de Brodmann. Reparem nessa imagem que vocês estão vendo a área 5 e 7 de Brodmann bem aqui, ok? Então, a área 5 e 7 de Brodmann seria essa área aqui, ok? O que acontece na área de associação, professor? Lembra? Não sei se eu já falei isso aqui no canal, mas vamos lá. Ó, eu vou pegar aqui uma garrafa que eu tenho, certo? Essa é a minha garrafa de água, é uma garrafa Star Wars. Então essa é a minha garrafa de água. Se eu pegar e ficar balançando a garrafa aqui, e fazer bastante barulho ali perto da câmera pra vocês, né? Se eu ficar balançando essa garrafa de água aqui, o que acontece? Vocês recebem informação? Recebem. Vocês recebem informação de áudio, né? De som, do barulho da água. Vocês recebem informação de movimento. Então vocês estão recebendo algum tipo de sensibilidade. Eu recebo mais que vocês, porque eu estou encostando na minha garrafa, tato, ela tem um peso sobre a minha mão, pressão. Na hora que a garrafa mexe e a água treme ali dentro, tem uma vibração chegando na minha mão. Quando a garrafa faz esse movimento, eu estou recebendo informação de velocidade dos movimentos, que eu falei para vocês nas aulas anteriores já, porque tem uma velocidade de movimento aqui na minha mão. Eu recebo informação sobre posição das articulações da minha mão, sobre cada uma das articulações. Eu recebo informação sobre temperatura, eu recebo informação sobre a audição do lado direito mais forte do que do lado esquerdo, porque eu sei que está desse lado. Eu recebo informação de visão, falando que a informação está aqui, eu estou recebendo informação visual desse lado da minha mão. Essas informações, pessoal, elas todas viajam para a área de associação. Apesar de cada uma chegar, essa informação de audição chegou em tal área, essa informação de tato chegou em tal área, essa informação de posição de tal articulação chegou em tal área. Então, apesar de todas elas chegarem em áreas separadas, ao final elas se juntam na área de associação. Para eu ter uma noção de que toda essa informação que eu falei, tato, pressão, vibração, temperatura, tá tudo vindo da minha mão direita. Então essa informação acaba avisando, olha, a gente acabou de associar um monte de informação aqui para você e tá tudo vindo da sua mão direita. Não tem nada na sua mão esquerda, é tudo na mão direita a informação. Então a área de associação tem essa função, associar as informações provenientes da mesma região do corpo. Então ela pega várias informações e associam elas ali dentro, ok? Então essa é a nossa área de associação somatosensorial. Como eu falei, ela corresponde às áreas 5 e 7 de Brodmann. 5 e 7 de Brodmann, tá? Então elas têm papéis importantes na interpretação dos significados mais profundos da informação. Olha que interessante o que o Guyton fala aqui. Uma estimulação elétrica dessa área, elétrica, colocando eletrodozinho e estimulando, lembra dos experimentos bizarros que a gente já falou aqui? Então, uma estimulação elétrica dessa área pode fazer com que a pessoa acordada experimente a sensação corporal complexa, às vezes até mesmo a sensação de objeto, como faca ou bola. O que o Guyton quer dizer com isso? Né? Não é um slide que está escrito estranho, não. Isso aqui é um texto igualzinho do Guyton. O que ele quer dizer com isso? Quando faz um estímulo elétrico sobre essa área do córtex cerebral, área 5 e 7, o paciente ele vai sentir que tem algum objeto no corpo dele. Ele vai sentir que tem uma bola em alguma região do corpo. Ele vai sentir que tem uma faca atravessando o corpo dele. Então ele tem a sensação complexa de que tem um objeto entrando no corpo dele ou está presente em alguma região dentro do corpo dele. Uma simples estimulação elétrica sobre o córtex cerebral. Tá? Então essa é a nossa área de associação somatosensorial. As áreas de associação somatosensorial, que é aquela 5 e 7 de Brodmann, que a gente acabou de falar, recebem sinais provenientes de onde? Da área somatosensorial 1, toda informação que vai para 2 passa pela 1, então da 2 também chega lá. Dos núcleos ventrobasais do tálamo, lembra do núcleo ventrobasal que eu falei que está na parte da barriguinha do tálamo, né?
de outras áreas do tálamo. Tem uma área posterior do tálamo que também envia informação para a nossa área de associação, do córtex visual e do córtex auditivo. Então, como eu falei, córtex visual e auditivo manda informação também para esse ladinho. Fala, ó, eu tô recebendo informação auditiva mais do lado direito, mais forte, e eu tô vendo a garrafinha na sua mão. Então, toda essa informação associa para eu ter uma noção de que esse peso, essa vibração, essa temperatura tá realmente vindo da minha mão direita, ok? Então a gente associa essa informação. Tá, professor, beleza. O que aconteceria se a gente remover a área de associação? Fizeram esse experimento. Quando a remoção de um dos lados, unilateral, dessa área acontece, a pessoa perde a capacidade de reconhecer objetos e formas complexas percebidos no lado oposto do corpo. Então ela não consegue avaliar formas e objetos que são encostados do lado oposto do corpo. Se eu perdi a minha área de associação do lado direito, a informação do lado esquerdo do meu corpo vai se perder. Eu não vou ter uma noção de informações complexas que chegam no meu corpo. E isso acaba afetando a parte motora. Não é que o paciente não consegue se movimentar mais, não, porque a gente está falando de sensibilidade. Ele esquece de usar o corpo do lado oposto. Olha o que o Guyton fala. Além disso, ela perde a maioria das sensações da forma do seu próprio corpo ou de partes do corpo do lado oposto. O paciente perde a noção da área, da propriocepção do lado oposto. Imagina o seguinte, eu tenho afetação da minha área de associação somatosensorial do lado direito. Eu vou passar por uma porta e eu sempre esqueço o meu lado esquerdo. E eu acabo batendo na borda da porta, ali do ladinho da porta, porque eu esqueço que esse lado esquerdo existe. Eu esqueço e ele acaba batendo e eu acabo me machucando por conta disso. Eu esqueço que ele existe. E o paciente vai esquecer a função motora, como eu falei, ó. De fato, a pessoa não percebe o lado oposto do corpo, ou seja, ela esquece que esse lado está lá. E isso leva ela a esquecer de usar este lado para funções motoras. O mesmo acontece com objetos. Então a pessoa esquece de usar esse lado. Deixa eu explicar de um jeito mais claro, mais objetivo. Imagina que você está no seu consultório exatamente agora. Você está no seu consultório. Eu sou seu paciente. Você que está me olhando colocou um objeto desse lado aqui, ó. Tem uma caneta aqui, ó. Você colocou um objeto bem aqui. E você disse para mim, pega esse objeto para mim. Só que você colocou bem distante, né, para eu poder esticar o meu braço. Só que o que acontece? Eu tenho afetação desse lado aqui, certo? O mais fácil para mim era esticar esse braço e pegar o objeto. Só que o que eu faço? Já que eu tenho afetação da área somatosensorial do lado direito, eu esqueço de usar o lado esquerdo. Então eu não pego com essa mão. Eu deixo a minha mão parada e, por mais que eu tenha que me levantar para pegar com essa mão, eu levanto, pego com essa mão e passo o objeto para você. Então eu esqueci que esse lado existe. Você vai falar para o paciente várias vezes, qualquer tipo de atividade, e ele sempre vai esquecer de usar esse lado. Mas você nunca vai falar, me passa com sua mão esquerda. Não, você nunca vai falar isso. Você vai falar, me passa o objeto. E ele vai esquecer de passar esse objeto. Você vai passar uma mão para ele, o certo é ele passar a mão oposta, ele não consegue fazer isso. Aí, quando você manda um comando, me passa sua mão direita, ele passa. E agora sua mão esquerda, ele passa. Porque nesse momento você está lembrando ele que esse lado do corpo existe. E não é o paciente, eu esqueci meu lado. Não, não é isso. Não é que o paciente ele fica com afetação da parte cognitiva. Não, o paciente ele apenas esquece de utilizar a parte motora. E ali fala uma coisa interessante no texto também, que essa informação, ela acaba afetando objetos também. Como assim acaba afetando objetos? Eu tô aqui com um livro, né? Por exemplo, aqui, ó. Peguei esse gibi do Batman, né? Então tô com esse gibi do Batman aqui na minha mão. O que eu fiz? Eu abri pra ler, certo? Tem quantos lados isso aqui? Tem esse lado e tem esse lado, certo? Então eu tô com um objeto de dois lados assim. Vou ler. Eu esqueço de ler um dos lados do meu gibi. Então eu vou ler aqui, para mim esse lado não existe, e vou continuar. Eu vou ler desse lado novamente, para mim esse lado não existe, e vou continuar. E assim sucessivamente. Então o paciente acaba esquecendo de utilizar lados opostos de objetos. Ele esquece o lado oposto do celular, para ele não tem dois lados. Então ele esquece, ele não consegue utilizar essa informação.
porque a área de associação, a área que associa a informação falando, ó, o celular desse lado tá mandando uma luz, nesse lado chegou uma notificação, nesse lado tem um desenho na tela. Ele não tá recebendo informação. Então essa informação não associa e é como se não existisse para ele. O córtex cerebral acaba não recebendo essa informação. Tem diagnóstico para isso, olha só, o paciente que está com essa afetação unilateral e não consegue receber todas as informações que a gente está falando, é um paciente que está com amorfossíntese, certo? Então é o nome que a gente dá para essa alteração. Circuito neuronal básico do sistema da coluna dorsal lênico-medial. Olha só, pessoal, o sistema da coluna dorsal lênico-medial, ele é muito, muito sensível. Se vocês lembram, na aula passada, eu falei para vocês, faz o experimento. Pega uma caneta, né? Pega uma certa quantidade de caneta, chama uma pessoa da sua casa, vem cá, eu quero treinar com você. Não mostra a quantidade de caneta que você tem na sua mão. Fala, ó, eu quero que você sente aqui nessa cadeira, feche os olhos e me passe o seu dedinho, o seu indicador, assim, com o olho fechado, não pode olhar. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar essa certa quantidade de objetos, você vai encostar na pele da pessoa, na ponta do dedinho, bem devagar, os dois ao mesmo tempo, não pode ser um depois o outro, os dois ao mesmo tempo. E você vai perguntar para a pessoa, quantos objetos você está sentindo? A pessoa vai dizer, eu estou sentindo 2 objetos, porque aqui são 2 objetos. Então ela consegue sentir 2 objetos. Se você fizer isso em outra região do corpo, como por exemplo, a região aqui da nuca ou nas costas, você vai fazer os mesmos 2 objetos, você não vai falar para ela quanto que tem, tá? Você vai fazer os mesmos 2 objetos ali nas costas. Então nas costas você vai colocar os 2 objetos. Vai perguntar, quantos objetos você está sentindo? Ela vai falar, 1 objeto. Por que isso acontece? Nosso tato fino envia informação pelo sistema da coluna dorsal lênico-medial. O tato fino é um tato que, por um pequeno estímulo, ele já consegue ativar receptor e mandar informação de muita sensibilidade. Olha só, quando a gente faz um estímulo na pele, imagina que essa linha aqui é a pele, o que acontece? A gente ativa uma certa quantidade de receptores. A informação viaja para a medula espinhal. Ó, imagina que isso aqui é o gânglio paravertebral que nós falamos na aula passada. Então, ó, entrou no gânglio, fez sinapse, o neurônio de primeira ordem aparece, ele entra na medula espinhal e ele acende. O que vai acontecer? Nós sabemos que existem teledendritas. Lembra das teledendritas ou axônio terminal que bifurca a informação? Nós sabemos que isso existe. Então, o que vai acontecer? Essa informação bifurca. Perfeito, bifurca. Então, toda a informação que bifurcou, o professor vai levar essa informação adiante? Não, porque nós falamos numa das aulas passadas da zona de descarga. Sempre a zona mais central dos neurônios envia a informação com mais força, com mais intensidade, envia um potencial de ação mais forte. Então a zona de descarga está presente aqui bem no centro do neurônio. Ele vai mandar essa informação mais forte para essa região e ele acaba gerando um bloqueio lateral, uma inibição lateral. O que é bloqueio lateral? O que é inibição lateral, professor? Fazer com que a informação que está viajando para os axônios terminais que bifurcaram não seja forte, seja mais fraca. Então a gente acaba inibindo a parte lateral. A zona central vai enviar com mais força, com mais intensidade, bifurcou novamente nesse neurônio. A gente vai ter essa parte central mais forte, né, levando a informação com mais intensidade. Continua subindo, bifurcou novamente e a parte mais central tem mais intensidade. Repara como que o estímulo gerou descargas por segundo lá no córtex cerebral. Ó. Bem no centro, existem várias descargas por segundo sendo geradas. Ó. Um estímulo fraco gera essa quantidade de descargas, um estímulo moderado gera essa quantidade maior e o estímulo forte gera uma quantidade ainda maior. No entanto, nas áreas mais laterais, olha como que a descarga é pequena. Ó. Nessa região aqui, por exemplo, ó, descarga bem pequenininha, ó, tem uma descarga bem menor, ok? Mesmo o estímulo sendo forte, a descarga foi equivalente até a menor, né, do que o estímulo fraco. Então a gente vai ter esse bloqueio lateral. E isso é legal no meu sistema da coluna dorsal lênico-medial, porque quando são 2 estímulos encostando na pele, as 2 informações chegam perfeitamente lá no córtex. Vamos olhar para essa outra imagem, olha só. Quando eu faço 2 estímulos sobre a pele, o que acontece? Os 2 estímulos de 2 pontos adjacentes, né, eles estão próximos, mas separados, eles acabam indo em direção ao nosso córtex. Quando ele chega no córtex, cada um deles bifurcou já, ó, centenas de vezes, lá que a gente está vendo. Então eles bifurcaram várias vezes. No entanto, para cada estímulo está tendo um bloqueio lateral. Repara que aqui está o meu neurônio central, certo? O meu axônio central. Ele bifurcou aqui, vamos seguir essa linha aqui, ó. Ele bifurcou, chegou nessa região aqui do nosso córtex. Repara a nossa linha vermelha. Olha como bem no centro, ó, vou levar lá para cima a minha flecha, ó. Como bem no centro a gente tem uma linha vermelha bem alta. E nas laterais a linha vermelha chega a 0 novamente de descarga, sem descarga nenhuma, certo?
Então, esse nosso ponto gerou uma descarga bem intensa no córtex cerebral. E o outro ponto que a gente fez do ladinho no dedo fez outra descarga bem alta. Então nós temos duas descargas separadas no córtex e é por isso que a pessoa sente exatamente dois objetos encostando na pontinha do dedo. Ela fez dois estímulos, exatamente duas descargas no córtex, não importa se são dezenas de descargas por segundo, tá? Mas eu falo de áreas específicas. Então, uma descarga num ponto, outra descarga em outro ponto. Então, fez essa descarga nesses dois pontos, ele fala, são dois objetos no meu dedo. Agora, o antrolateral das minhas costas, o que acontece? São dois pontos, só que são bagunçados, né? Eles não conseguem discriminar bem a informação, porque nós falamos na aula passada que o sistema antrolateral tem baixa organização espacial, ele é bagunçado, ele não é bem certinho, igual a gente está vendo no dorsal lenisco-medial. Então a informação chega lá em cima, ó, o que ele faz? Ele gera um potencial, que a gente está vendo pela linha azul, tá? Ele gera um potencial único, ó. Na região mais forte ele gera uma área maior. Aí quando ele vai descer, ele gera uma área já que se junta, que se mescla com o potencial do outro ponto. Então as informações se mesclam. E é por isso que a pessoa sente um ponto só. Dois pontinhos no dedo, dois potenciais no córtex vermelhinho. Dois pontinhos nas costas, um potencial no córtex azul. Ok? Então essa informação explica o porquê daquele experimento que você fez na pontinha do dedo e nas costas funciona pela organização e pelo bloqueio lateral. Outra informação que eu tenho que passar para vocês. Quando os objetos estão muito próximos, menos do que 0,5 centímetros, ou seja, 5 milímetros, né? Quando a informação está muito próxima, mesmo o nosso tato fino, o nosso sistema da coluna dorsal lenisco-medial, não consegue mandar a informação. Então você vai colocar o objeto muito, muito próximo, você vai encostar no dedo e para você vai ser ainda dois objetos. Aqui ainda eu sinto dois objetos. Se eu colocar um pouquinho mais próximo um do outro, ó, tá bem separado. Vocês não estão vendo aí, mas tá bem separado. Sumiu. Agora é só um objeto para mim. É só um objeto. Então essa informação ela acaba se mesclando, mesmo se for pelo sistema da coluna dorsal lenisco-medial, porque está muito próximo, tá? Os objetos estão muito próximos e por isso essa informação se mescla. Ok? Sensibilidade vibratória e proprioceptiva. Essa aula aqui, pessoal, é uma aula que tem no YouTube, tá? Eu quero mostrar para vocês como que a gente avalia. É normal, meus estudantes, durante as aulas, eles ficam me olhando assim, pensando, mas por que eu tô vendo isso, né? É por isso que eu gosto de associar com AVC, o paciente que tiver lesão traumática, porque pra gente entender que tudo isso que a gente tá vendo em fisiologia vai servir de algum jeito na clínica. Vai servir no hospital. Então nessa imagem a gente vê como que a gente avalia essa sensibilidade vibratória, sensibilidade proprioceptiva do paciente. Lembra que propriocepção tem a ver com posição corporal? Tem como a gente avaliar. Olha só, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui. Se eu encontrar o link desse vídeo eu vou deixar ele na descrição para vocês poderem acessar, tá? E essa imagem também tá com a fonte do vídeo ali. Então, pessoal, nessa imagem, o médico ele tá fazendo uns exames no paciente de sensibilidade. Ele tá pegando o alfinete e ele vai começar a encostar no corpo do paciente. Ele tem que sentir tudo isso. O paciente tem que sentir se tá encostando, em qual região tá encostando, encostando no meu braço, no meu antebraço, na palma da minha mão, no dedo indicador, no dedo do meio, no dedo polegar. Então ele tem que sentir, na mão esquerda, na mão direita. Então essa sensibilidade que você vai fazer no corpo dele, ele tem que sentir. Você pode começar só encostando o alfinete nele e perguntando se ele sente. Se ele sente, perfeito. Aí eu vou para as áreas. Em que lugar você está sentindo? No meu polegar, no meu indicador, no meu mindinho. Então você vai estar estimulando ele em áreas específicas, certo? Depois, o médico ele vai começar a avaliar a propriocepção do paciente. Ele vai pegar aqui os dedos nas articulações falângicas e ele vai começar a fazer flexões e extensões das articulações. Então ele faz flexão e o paciente tem que saber dizer, tá dobrando mais ou tá dobrando menos? Tá dobrando mais. Eu vou falar dobrar mais porque tem paciente que não sabe o que é flexão, tá? Então, tá dobrando mais ou tá dobrando menos? Tá dobrando mais. Você dobra, depois ele vai falar, dobrou. Depois você dobra um pouquinho mais, depois você dobra um pouquinho mais, depois você estende, nunca fazendo algo repetitivo. Não pode ser flexiono, estendo, flexiono, estendo, flexiono, estendo, porque depois vai ficar automático na cabeça do paciente, ele vai responder mesmo se ele tiver alguma coisa alterada. Então você muda para tentar confundir o sistema nervoso, ok? Então repara como ele faz. E ele faz na articulação
interfalângica proximal e ele também faz na interfalângica distal, ok? A proximal é um pouquinho mais fácil de sentir, a distal é um pouquinho mais difícil, mas é bom a gente fazer nas duas articulações para ter certeza. Para finalizar, esse médico ele utilizou o diapasão, né? O diapasão é um objeto que a gente utiliza para sensibilidade vibratória. Então você move esse objeto, né? Você dá um chacoalhão nele e ele começa a vibrar. Você pega essa pontinha do diapasão que vocês estão vendo aqui e coloca essa pontinha do diapasão em contato com o dedo do paciente numa região óssea. Ele tem que sentir essa vibração, a vibração acontecendo. Então se ele não sente a vibração, ele tem alguma alteração sensitiva na vibração, tá? Professor, em que paciente que eu posso usar esse tipo de exame físico? Vai ser somente em paciente que tem essa afetação ali que você falou na área somatosensorial, que tem AVC, que teve um traumatismo? Não! Eu posso fazer esse tipo de exame físico no paciente que eu estou suspeitando de Chagas, no meu paciente diabético. Então, paciente que veio referindo alterações na sensibilidade, eu vou avaliar ele desse jeito. Lembrem-se da neuropatia diabética, né? Uma complicação da diabetes que começa a afetar os neurônios. Então tem que lembrar disso aí. E eu vou usar esse tipo de exame físico, tá? Vocês vão ver isso aí mais pra frente em semiologia. É importante lembrar dessa informação. Legal, estamos chegando quase no final da nossa aula. Olha só, nós já falamos do sistema da coluna dorsal lênsico-medial na aula passada e agora nós vamos falar do sistema anterolateral. Lembrem que tinha uma tabelinha na aula passada onde eu mostrei a diferença entre os dois. Eu falei que o cruzamento, igual eu repeti nessa aula hoje, que o cruzamento da dorsal lênsico-medial era no bulbo. O cruzamento da anterolateral é totalmente diferente. Ele cruza na medula. Assim que a informação entra, ela já cruza para o lado oposto e sobe do lado oposto. Então vamos lá olhar para essa imagem. Aqui nós estamos vendo uma vela, né? Na aula passada era uma pena. Por quê? Porque a pena, no dorsal lênsico-medial, ela manda informação de tato fino, é algo muito leve encostando na pele, né? Não é algo intenso, é algo leve, é só uma raladinha ali da pena, você já sente a pena encostando na sua pele. Então isso é tato fino. Aqui a vela pode representar várias coisas. Pode representar dor, que está queimando, e pode representar temperatura, tá? Queimadura é dor, tá? Lembrem disso. Queimadura é um tipo de dor, não é tipo de temperatura, é um tipo de dor, certo? Então tá representando dor e tá representando temperatura. Ambas as informações são enviadas pelo sistema da coluna dorsal lênsico-medial. Tinha uma tabelinha que eu falei para vocês estudarem na aula passada e vocês vão encontrar essas duas informações sendo enviadas pelo anterolateral, ok? Então a informação foi sentida. O que vai acontecer? O receptor foi excitado, nesse caso de dor vai ser a terminação nervosa livre, temperatura também, terminação nervosa livre. Essa informação gera um potencial receptor, que gera um potencial de ação, vai pelo neurônio, entra no gânglio paravertebral, ok? Entrou no gânglio paravertebral, o que acontece? Surge o neurônio de primeira ordem, porque tem uma sinapse dentro do gânglio paravertebral. Então, o neurônio que estava viajando pelo pé, entrou no gânglio, fez sinapse. Aí surge o neurônio de primeira ordem. Quando eu falo surge o neurônio, pessoal, vamos lá, eu sempre falei isso nas minhas aulas e entendia que meus alunos conseguiam compreender o que eu quero dizer. Se é uma sinapse, está terminando o neurônio, está começando outro neurônio. Então esse aqui é um neurônio, esse aqui é outro, sinapse, e aí está surgindo um neurônio novo. E aí normalmente meus alunos escrevem na prova, o neurônio de primeira ordem faz sinapse e se torna o neurônio de segunda ordem. E vira o neurônio de segunda ordem. Não, ele não se torna, não é um transformer. Não é uma transformação do Goku ali, uma evolução dos Digimons. Não. É uma troca de informação. É uma comunicação entre células. Lembra que sinapse é um tipo de comunicação celular. Então uma célula se comunica com a outra. Por isso que eu falo, e surge o neurônio, porque a gente fez uma sinapse com esse outro neurônio e esse neurônio surgiu na via levando informação, tá? Ele tá ali levando informação. Então aí, fez sinapse com o neurônio de primeira ordem. O neurônio de primeira ordem deixa o gânglio paravertebral, entra no cornete posterior da medula espinhal, substância cinza, e já faz sinapse. Olha que neurônio de primeira ordem curto, ele já faz sinapse. Esse neurônio de segunda ordem, que agora surgiu na região posterior da medula, ele já vai cruzar. Por onde? Ele vem aqui na região conhecida como comissura anterior da medula espinhal. Isso aqui, ó, que junta as duas asinhas da borboleta, a gente chama de comissura anterior. Então ele vai atravessar a comissura anterior da medula espinhal, passa, prestem bem atenção nisso, ele passa por toda a região anterior do lado oposto, vai em direção à substância branca e acende.
Reparem por onde ele acende. Se você olhar para a medula espinhal, você vai perceber que ele acende meio que no cantinho, né? Então ele acende na região anterolateral da medula. E é por isso que o sistema chama sistema anterolateral. Porque ele acende pela região anterolateral oposta da medula. Ele entra pelo lado posterior esquerdo, ele vai acender pela região anterolateral direita. Ela entra pela região posterior direita, ela vai acender pela região anterolateral esquerda. Porque a informação entrou, cruza, vai para frente e sobe. Tá? Então é por isso que a gente chama de via anterolateral. Perfeito. Então, ó, o neurônio de segunda ordem cruzou com a comissura anterior da medula, se direcionou à região branca anterolateral, acendeu, né? Do lado oposto, lógico, acendeu. E aí ele acende, ó, passa toda a medula espinhal, chega no bulbo inferior, passa todo o bulbo. Aí nessa parte, o Guyton diz que no bulbo e na região do mesencéfalo, a gente tem informações se juntando ao sistema anterolateral, do trato espino-mesencefálico e do trato espino-reticular. Tá? Então a gente está tendo informação sensitiva entrando a mais na nossa via anterolateral. Se junta a informação. Ó. Aqui, ó, bulbo, pegando informação do trato espino-reticular, entrando aqui, e quando ele continua subindo, né, ó, do mesencéfalo também tem neurônios entrando pelo trato espino-mesencefálico. Mas, professor, os neurônios que estavam subindo lá da medula mudaram? Não, é o mesmo neurônio de segunda ordem, ele está subindo. A única informação é que está vindo mais neurônios entrando na via, mais rotas estão entrando na via, tá? Então, só isso, estão entrando mais vias, mais sistemas nessa via. Beleza, cheguei no meu tálamo, igual lá atrás. E vai acontecer a mesma coisa. Os neurônios vão fazer sinapse. O neurônio de segunda ordem chegou no tálamo, ele vai fazer sinapse com os neurônios de terceira ordem. Onde? Nos núcleos ventrobasais, que nós já falamos na aula passada, e na região intralaminar posterior. Então a gente vai ter sinapse no nosso tálamo. Se o neurônio de segunda ordem fez sinapse nesse complexo ventrobasal, nessa região intralaminar, quem vai surgir? O neurônio de terceira ordem. E para onde o neurônio de terceira ordem vai? Para o córtex cerebral. Então ele acende para o córtex cerebral, certo? Subiu. E aí está mostrando, né, 3 áreas do córtex cerebral, né? É como se ele estivesse mostrando, vai para a área 1, vai para a área 2 e vai para a área de associação somatosensorial. Lembra que a gente falou que o tálamo, ele consegue enviar informação direto para a área de associação? Então é por isso. Lógico, a área 2 tem que receber primeiro informação passando pela área 1, né? Mas é só para ilustrar essa imagem mesmo. Então, perceberam, né? É diferente. Você pode estudar essa imagem olhando para essa imagem e estudando a via dela, a rota dela, ok? Você pode estudar essa imagem em forma de tópico. Então, o que acontece no anterolateral? Sensibilidade de dor em tal área do corpo. 2, informação sensitiva via aferente chega até o gânglio paravertebral. 3, faz sinapse no gânglio paravertebral e surge o neurônio de primeira ordem. 4. Neurônio de primeira ordem entra na parte posterior da medula espinhal, pelo cornete posterior cinza, faz sinapse com o neurônio de segunda ordem. 5. Neurônio de segunda ordem cruza com a comissura anterior. Então você escolhe como você vai estudar, como você vai aprender essa via, tá? Eu aprendi olhando para a imagem várias vezes e lendo o Guyton, tá? Eu olhei o Guyton, li o Guyton, olhei a imagem e pela imagem eu aprendi, tá? Essa imagem do Guyton aqui tá muito boa pra gente aprender isso aí. Aí eu peguei uma imagem do Silverthorne para trazer para vocês, que eu achei espetacular. Então vamos dar uma olhada nessa imagem. Olha só. Nessa imagem aqui, pessoal, nós vemos ambos os sistemas juntos. O sistema anterolateral e o sistema da coluna dorsal lemnisco medial. Então os dois estão juntos. Então olha só. Aqui está falando tato discriminativo, propriocepção, vibração. Qual era o sistema que mandava essa informação? Qual era o sistema? Isso, sistema da coluna dorsal lemnisco medial. Então essa informação ela vem para o gânglio paravertebral, faz sinapse com o neurônio de primeira ordem. Essa informação entra no cornete posterior da medula, vai em direção à coluna dorsal branca, acende, chega no bulbo, faz sinapse na região conhecida como núcleo grácil ou núcleo cuneiforme. Quando faz sinapse, entra na região do lenisco anterior, que lá na ponte vira lenisco medial, né? E continua ascendendo. Chega no tálamo, no complexo ventrobasal do tálamo, faz sinapse com os neurônios de terceira ordem. E esses neurônios se direcionam ao córtex cerebral. Perfeita essa imagem. Lógico, não é tão detalhado igual o Guyton, mas perfeita, a gente consegue perceber o caminho. Vamos para o próximo, ó. Nocicepção, temperatura, tato grosseiro. Quem que envia essa informação?
anterolateral, né? Sistema anterolateral. Então a informação, mesma coisa, é recebida na pele, vai até o gânglio paravertebral, faz sinapse, dali saem os neurônios de primeira ordem. Os neurônios de primeira ordem entram na parte posterior da medula espinhal, nos cornetes dorsais, fazem sinapse com os neurônios de segunda ordem. Estes neurônios atravessam a comissura anterior da medula espinhal, se direcionam na região anterolateral branca, ascendem pela região anterolateral branca e vão subindo, vão subindo, vão subindo, vão subindo. Chega lá na região do bulbo, ele vai receber aquelas vias espinoreticulares que a gente falou, passou no mesencéfalo, vai receber vias espinomesencefálicas, né, mais neurônios espinomesencefálicos, chegou no tálamo, vai fazer sinapse com o neurônio de terceira ordem. E esse neurônio de terceira ordem se direciona ao córtex cerebral. Perfeito, as duas vias estão descritas. Repara, pessoal, que para falar para vocês, eu demorei, para falar as duas aqui, eu devo ter demorado o quê? 3 minutos, mais ou menos. Não sei, eu não olhei o tempo na câmera. Mas foi rápido. É uma coisa que o aluno normalmente quebra a cabeça, porque é sistema nervoso. Então o aluno fica, meu Deus do céu, sistema nervoso é difícil, não sei o quê. Trato espino-reticular. Meu Deus, segunda ordem, gente, é fácil. A ordem é 1, 2, 3. Aonde que nasce cada ordem? Aonde que termina cada ordem? Que núcleo? Que núcleo que vai fazer sinapse? São detalhezinhos pequenos, tá? Não bloqueia a informação do seu cérebro dizendo que é difícil. Quanto mais você fala é difícil, é difícil, é difícil, mais difícil vai ser, tá? Então, não bloqueia essa informação. Estuda ela com calma, lê, relê, que você vai perceber que uma hora você não esquece mais. Você não vai esquecer mais, ok? Então essas são as informações. Eu vou deixar essa imagem aqui para vocês darem uma lida nos detalhes que fala aqui nessa imagem. É uma imagem maravilhosa. Se você não tiver o Silverthorne, recomendo comprar ele também, porque ele é muito, muito bom, ok? E vamos passando adiante. Então essa informação, esse quadro já estava na aula passada, ok? Já estava na aula passada. E aqui a gente só para corroborar a informação. Então que informação viaja pelo sistema anterolateral? Dor, temperatura, informações sexuais, tato grosso, pressão não discriminativa, cócegas, coceiras. Então essas informações viajam por essa via aqui. Perfeito? Para finalizar a nossa aula, campos segmentares da pele, né? Campo segmentar da pele. Pessoal, eu lembro uma coisa que me marcou muito na minha vida acadêmica, um dia que eu estava no consultório com o doutor e chegou um paciente referindo que ele trabalhava na roça e ele começou a se cortar muito, só que ele não sentia. Ele falava assim, doutor, às vezes eu tô lá trabalhando e os meus colegas vêm avisar que aqui tá tudo sangrando no meu braço porque eu passei em algum espinho de alguma planta e isso me cortou e começou a sangrar. E eu não sinto isso acontecendo, só quando alguém me avisa ou quando eu já vejo sangue no meu braço. E ele falou, eu acho que é diabetes. Por quê? Porque os pacientes já têm uma noção de que a diabetes afeta a sensibilidade, ou como eles falam, afeta os nervos, né? Então a pessoa vai ter essa sensibilidade afetada. Beleza, mas não era diabetes. O doutor olhou, perguntou se ele tinha diabetes, ele falou que não tinha. Perguntou se tinha algum diabético na família, falou que não tinha. Era um homem relativamente normolíneo, o paciente não era obeso, o paciente não era muito magro, não tinha aparência nem sinais e sintomas associados com diabetes. Ele não ia muitas vezes ao banheiro de noite, ele não urinava muito, não tinha nenhum tipo de alteração relativa a diabetes. Não passava mal quando ficava muito tempo sem comer, não se sentia mal após uma refeição doce, então o paciente não tinha sinais e sintomas. O que a gente fez? A gente aferiu rapidinho ali, só para ver a glicemia capilar dele, estava normal, e a gente ficou assim, né? O que pode ser, né? O que pode ser isso aí? Eu lembro perfeitamente do meu professor levantando, pegou uma jarrinha de aquecer, sabe aquela jarrinha de aquecer água para fazer mate ou chimarrão? Então ou café, não sei. Então ele pegou aquelas garrafinhas, lavou, colocou água dentro, começou a aquecer. Eu falei, pronto, o doutor ficou louco, vai fazer um chá aqui na hora da consulta, né? E aí eu cheguei perto dele e falei, o que você vai fazer, doutor? Ele falou assim, eu vou pegar um tubinho de ensaio, pega pra mim? Eu, tá lá, peguei um tubinho de ensaio, né? Passei pra ele, ele falou, o ideal é a gente ter 2 tubinhos de ensaio, mas a gente não tinha. Então eu vou fazer 2 testes separados. Ele colocou um pouquinho d'água quente dentro de um tubinho de ensaio e em um copo de vidro ele colocou água gelada. E aí ele fez um teste que eu nunca esqueci. Ele falou pro paciente, olha pra parede, não olha o que eu vou fazer no seu braço. E ele pegou o tubinho e colocou o tubinho num lugar onde o paciente não reclamou, que era meio que aqui em cima do ombro. Encostou o tubinho gelado. Você sente? Sinto. Encostou o tubinho quente. Você sente? Sinto. Depois ele repetiu, colocou gelado. O que você sente? Ele falou, gelado. Colocou o quente. O que você sente? Agora esquentou.
Perfeito. Ele foi para a região afetada, onde o paciente reclamou. Encostou. Você está sentindo isso? Isso o quê? Colocou quente. Você está sentindo isso? Não. E aí, ele foi fazendo gelado, quente, foi alterando as áreas. E depois ele falou pra mim, ó, você nunca vai fazer repetido. Depois de você fazer gelado, quente, você engana o paciente. Só que ele falou isso de baixo, né, pro paciente não ouvir. Ele falou, ó, ele fez isso, gelado, quente, pro paciente perceber que não tá seguindo a ordem de gelado e quente sempre, como eu acabei de falar pra você na parte vibratória. Então, a gente fez a sensibilidade no paciente, encontrou afetada e ele falou pra mim assim, acho que é hanseníase. E daí que veio a minha cabeça, putz, hanseníase, afetação de nervos. Então ali a gente percebe essa afetação sensorial que o bacilo da hanseníase causou e ele afetou uma região específica da pele do paciente. Não era o braço todo, era uma região bem pequenininha do braço dele. O que isso quer dizer no final das contas? Afetou um dos campos segmentares da pele, um dos famosos dermátomos. O que é um dermátomo, professor? Vamos olhar aqui para a pele, pessoal. Da medula espinhal, nós temos vários nervos sensitivos que entram nela. Então a gente tem vários nervos que estão conectados na pele e entram pela porção posterior da medula. Cada um dos nervos está em contato com áreas específicas da pele. É como a gente vê aqui. Por exemplo, ó, bem aqui na região do seu deltoide, na pele aqui, ó, bem no seu ombro, bem na região do seu deltoide. O nervo que pega a informação sensitiva e leva para a medula espinhal é o C5, cervical 5. Então o nervo é o que leva essa informação C5. Se o paciente tivesse parte afetada no ombro, o C5 ia ser o afetado. Então se a gente tivesse feito aquele teste aqui no ombro e ele tivesse falado que não sente nada, a gente saberia que era o C5 afetado. Mas como a gente fez o teste aqui, não teve afetação, então não teve afetação do C5. O paciente está com C5 normalzinho. Professor, eu tenho uma pergunta. Se o paciente teve o C5 afetado, só que a afetação do nervo foi bem aqui, próximo ali do antebraço do paciente. Então, bem aqui foi a afetação. O que vai acontecer com a sensibilidade? Vamos entender, pessoal. Ó, o nervo sensitivo está na medula espinhal e pega toda essa região do braço, certo? Só que se a parte distal do nervo é afetada, apenas o que vem depois, a sensibilidade que vem depois, é afetada. Apenas o que vai até a parte mais distal. A parte que está antes da afetação não é afetada. Porque o que a sensibilidade tem que fazer? Ela tem que mandar para a medula ou ela tem que ir para a ponta do dedo? Ela tem que mandar para a medula, né? Então se a pele daqui sente, ela vai para a medula, ela não vai para a ponta do dedo. Então sempre tem a ver também com a área para onde o neurônio foi afetado. Então se o neurônio foi afetado na parte distal, as partes mais proximais funcionam, ok? Do dermátomo. Legal. Então tem que ter uma noção de dermátomo, pessoal. Tem dermátomos que são afetados na hanseníase com maior propriedade, com maior facilidade. E tem algumas afetações por hérnia de disco e por aí vai, que também afetam os dermátomos. Então o paciente refere sensibilidade na ponta do dedo, na ponta do dedão do pé. Então o que acontece na ponta do dedão do pé? É o L4 que está ali responsável pela sensibilidade. Perdeu a sensibilidade do dedão do pé, do L4? A dermátomo L4 afetado. Perdeu a sensibilidade do calcanhar? É o L5, porque o calcanhar é o L5 que leva a informação. E na parte externa é o S1, tá? Interno L5, externo S1, certo? Então o paciente vai ter sensibilidades por dermátomos específicos. Esses dermátomos vocês vão ter que aprender, porque na prática clínica ela é maravilhosa. Eu deveria ter colocado essa imagem da 13ª edição. Na edição, vou ver se eu consigo colocar a imagem da 13ª edição. Ela tá espetacular, ela tá maravilhosa, porque ela tem cores diferentes. Então o livro ele facilitou a gente colocando essas cores diferentes. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Faltou informação aqui nessa aula? Faltou. Mas o capítulo é enorme, não dá pra gente ficar detalhando tudo aqui pra vocês, tudinho. Pega como estudo independente e lê sobre sinais corticifugos, que tá no Guyton, e lê também sobre qual é a função do tálamo na sensação somatosensorial. Então, 2 informações para vocês estudarem. Faz o seguinte, estudou? Manda aqui nos comentários para eu ver se você está se esforçando um pouquinho também para pegar o conteúdo. Se você responder as informações que estão ali nos comentários, o que eu vou fazer? Eu vou dar like no seu comentário, porque a obrigação de estudar é sua. Que deselegante! Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Fui!